Gostava também de saber a sua opinião. Era absolutamente necessária esta medida? Vamos lá ver. Eu disse aqui várias vezes que Portugal estava mal, estava muito mal, e que os portugueses iriam sofrer as consequências do estado em que estava a economia portuguesa. E essas consequências iriam naturalmente mexer no rendimento disponível. Poderá ser por impostos, poderá ser por outra via. Relativamente à questão que estamos aqui a falar, portanto, do aumento dos impostos, parece-me que os portugueses, e aliás, olhando um bocado para as televisões, por amostras de opinião que foram retiradas, os portugueses não ficaram muito admirados. Porque os portugueses, contrariamente àquilo que acontece na Grécia, os portugueses já estavam, digamos, preparados para aquilo que aí vem ser difícil. Agora, se é difícil por um lado ou por outro, quer dizer, os portugueses, quando apresentarem medidas, concretamente esta do subsídio de Natal, mas outras poderão vir, portanto, por via, digamos, do aumento, fala-se muito no aumento da taxa intermédia do IVA, da taxa mínima ou da taxa máxima, mas, portanto, o aumento do IVA parece estar assente que irá também ocorrer. Portanto, os portugueses, eu penso que estão preparados já, entre parênteses, para enfrentar um conjunto de dificuldades. Contrariamente àquilo que acontece na Grécia, porque a situação portuguesa é muito diversa da situação grega, não é? Eu dou aqui um exemplo. 90% dos terrenos na Grécia, o Estado não sabe a quem pertencem. Logo, não há as derramas municipais e IMIs, como nós chamamos, sobre esses terrenos. Portanto, isto é só um pequeno exemplo da desorganização que a Grécia tem, que Portugal não tem. Portanto, Portugal tem dificuldades, mas estou convencido, com estas medidas e a antecipação que Passos Coelho fez relativamente aos 50%, os 50% do subsídio de Natal não vão representar mais que 800 milhões de euros. Diz-me assim, para 70 e tal milhões, ou para 80 e tal milhões, ou para 152 milhões, que é o total da nossa dívida externa, o que são 800 milhões. Não, quer dizer, isto é uma medida de facto, porque neste momento Portugal, além das dificuldades conjunturais que tem, que são conjunturais e estruturais, são ao mesmo tempo estruturais e conjunturais, tem um problema muito grande, que é a credibilidade lá fora. Ou seja, a credibilidade do Estado, a credibilidade das empresas e a credibilidade do cidadão português. Porque hoje basta viajarmos para a Europa e nós percebemos que há uma estigmatização relativamente ao português, que é comparado digamos, ao grego, se calhar ao romeno. Quer dizer, nós somos um bocado aldrabões, somos um bocado, digamos, que andamos sempre a saltar a cerca para o outro lado, que não nos comprometemos, fugimos aos compromissos. Deixa-me dizer-lhe, em termos políticos, volta-se ou não a atacar a receita quando se devia atalhar a despesa? Não, mas isto são as duas coisas, penso eu, e pelo que me é dado a entender, que estão a atacar as duas coisas. A despesa e a receita. Agora, digamos, o que temos em Portugal, a situação é de tal maneira difícil que não só é pelo lado da despesa. Aliás, é muito mais pelo lado da receita que se consegue fazer resultados, digamos, em muito Mas ainda que os tempo. portugueses não sejam contestatários e não tenham saído para a rua, já há muitos economistas a dizer que os portugueses têm uma carga fiscal acima da média. O mesmo é dizer que não a podem suportar. Sim, vamos lá ver uma coisa. Nós estamos a falar em termos estruturais. Em termos estruturais é verdade, isso é assim. Mas não é de agora, é de sempre. E agora, digamos, se ela vai aumentar um pouco mais, o que é que vai maior é essa daquela... Perdão? O que é que vai acontecer às famílias? As famílias vão ficar com os seus rendimentos disponíveis mais, digamos, mais indisponíveis, portanto, com menos rendimento disponível, vão aceder a um conjunto de bens e serviços cada vez menor, não é? E isso vai gerar, naturalmente, descontentamento, porque ninguém fica contente de um momento para o outro. Agora, professora, juntar a essa medida, há uma outra que eu ainda gostava de analisar aqui convosco, que é a descida da taxa social única, que mais uma vez vai fazer aumentar o IVA e penalizar novamente as famílias. Sim, mas respondo já à sua questão. Eu voltava só um pouquinho atrás, o professor António Gaspar tem toda a razão, mas há uma questão que é importante referir. Não existem as famílias. Existem famílias que estão, felizmente, graças a Deus, muito bem. Existe uma classe média que está em clara decadência e existem famílias, neste momento, a passar fome. E, portanto, o impacto que pode ter o aumento de impostos é completamente diferente em cada uma dessas, digamos, esses núcleos familiares. E enquanto que a necessidade de angariar fundos até o final do ano, nós precisamos de 2.000 milhões, portanto, é impreterível, a única forma que há de garantir é sobre aquilo que está disponível. Porque o ataque à despesa, à receita, peço desculpa, não é imediato.
Quer dizer, nós não conseguimos desligar funcionários públicos, nós não conseguimos desligar... portanto, há sempre o Estado continua a ter um Era compromisso. precisamente o que dizia José Sócrates quando era criticado por Pedro Passos Exatamente. Coelho. Portanto, não é por aí. Tem que ser pela receita. Tem que ser pela receita sobre aquelas famílias que, felizmente, ainda têm disponibilidade. Pronto, vão ser claramente penalizados, mas ainda têm disponibilidade. Agora, Mas o IVA não vai fazer essa discriminação. Pois não. Entre as famílias pobres, as famílias que têm algum dinheiro ou as famílias que têm muito dinheiro. Respondendo a essa questão, a questão do consumo é sempre um pau de dois bicos, como é evidente. A questão da descida da taxa social única, eu, sinceramente, enquanto empresário, ainda não compreendo até que ponto é que ela possa contribuir de uma forma tão positiva para atrair investidores estrangeiros e tudo isso. Eu creio que tudo isso é a médio e longo prazo. E se os empresários não entendem, quem entenderá? Pois, exatamente. E, portanto, isso tem que ser melhor explicado, porque realmente a mais-valia que nos traz, e grande parte das empresas são pequenas e médias empresas, portanto, o impacto é mesmo muito reduzido, o ganho é mesmo muito reduzido, e vai ser claramente perdido pelo aumento do IVA, que vai baixar as vendas naturalmente. Gostava também de ouvir a sua opinião sobre a taxa social mesmo única, assunto, precisamente. Não, isto faz-me lembrar, relativamente a esta questão do IVA, nós temos que perceber o seguinte. De um lado estão todos os bens essenciais, os bens alimentares, e aí as famílias mais pobres são as que mais sofrem. Por isso, se houver alguma correção, aumento dos IVA e tudo mais, penso que deverão ter atenção àquilo que são os bens fundamentais. Ainda mais porque há alguns alertas de pobreza gritante em Portugal neste momento. E, portanto, acho que terá que haver toda essa intenção. Mas, por outro lado, o consumo não é só destes bens essenciais, também são de outros bens de luxo e de bens de que nós não necessitamos todos os dias deles. E parece-me que há aqui em Portugal, isto faz-me lembrar um artigo que li há um ano, 2 anos, do economista Ricardo Reis, um jovem economista que tem tido uma carreira muito interessante, sobretudo lá fora. E ele dizia uma coisa muito interessante, que dizia o seguinte: bem, mas se nós deixássemos de cobrar impostos sobre o rendimento e cobrássemos só o IVA numa sociedade, porque o rendimento é o prémio de quem trabalha, é o prémio de quem beneficia dele. Agora, essa pessoa pode, sempre que o aplicar em consumo, lhe é cobrado. E nessa perspectiva, é cobrado com diversos escalões. Os impostos sobre o rendimento fazem essa discriminação. Não há nenhum país do mundo que tenha isto. Não há nenhum país do mundo que... Está bem, mas também sabe que há pessoas, e há vários casos, e alguns até que foram bastante polémicos, que aquilo que declaram de rendimentos não é propriamente o verdadeiro. Portanto, há uma fuga... Estamos sempre a falar da fuga aos impostos. Há uma fuga muito grande aos impostos. Ao consumo, não, porque você, quando vai consumir, terá que o pagar, não é? Se quiser um carro topo de gama ou uma coisa qualquer, terá que o pagar. Pronto. O que é que relativamente, e voltando a esta questão da taxa social única, houve realmente um estudo da CIP, que foi polémico, que no fundo querem para 15% que a taxa social única vá para os 15%, e depois é interessante, todas as confederações estão a dizer, bem, mas eu também não fiquem de fora os agricultores, não fiquem de fora os do comércio, não fiquem de fora, porque é a alavanca para a atividade económica. No fundo, todos eles, isto é a alavanca para a atividade económica. Mas que, no fundo, pode ser ou não entendida como um financiamento por parte dos contribuintes das famílias às empresas. As famílias são prejudicadas para ajudar as empresas ou não? É assim que e para manter os postos de trabalho. E para manter as empresas mais competitivas. Porque vê esta medida como uma medida positiva. Como começou a pergunta, disse assim, nós estamos ou não subcarregados, quando começou a ronda, nós estamos ou não subcarregados de impostos. Metade daquilo que ganhamos vai ou não para um Estado ineficaz, obsoleto e que não nos dá os serviços que queremos. É verdade. E, portanto, isso é o que nós todos sentimos. E, portanto, nós temos que dar àqueles que mais produzem, que têm possibilidade de exportação, que têm possibilidade de empregar mais pessoas, numa altura de flagelo, de desemprego a disparar. Esses precisam ter alguma folga para se manter o emprego. Isso faz-me lembrar todos aqueles todos os anos que pedem que o salário mínimo seja cada vez maior. Este ano queremos 500, para o ano 600, para 700. E quanto é que nós podemos pagar? E quanto daquele ordenado é que as empresas pagam para o Estado português? É porque, mas eu ganho tão pouco, ganho 500, está bem? E quanto é que eu pago como empresário para o Estado? É que você não me sai a 500, você sai muito mais do que 500. Encerramos aqui este assunto e gostava ainda de fazer uma última ronda, 2 minutos, para saber a vossa opinião acerca da reorganização do parque escolar, as escolas que poderão ser reavaliadas em relação ao fecho ou não. Acreditam que este Governo não vai fechar escolas
forma cega? Bom, pelo menos é desejável que isso aconteça, não é? Porque relativamente ao governo anterior, se houve alguns casos que eu penso que deviam ter sido encerradas, escolas com 3, 4, 5 alunos, não faz sentido nenhum. Não faz sentido sob o ponto de vista da otimização dos recursos, como não faz sentido também no ponto de vista, digamos, da vivência dos alunos, que é diferente um aluno viver numa escola com 4 ou 5 do que estar numa escola em que estão 200 ou 300 alunos, não é? Portanto, e isso foi um bocado, digamos, foi feito em certos e determinados casos de uma forma cega. Penso que este governo vai, e o Nuno Crato já foi claro relativamente a essa matéria, vai, digamos, dar uma moratória de algum mês ou 2, ou coisa que o valha, para perceber, efetivamente, dentro daquilo que está proposto encerrar, se efetivamente... Avaliando caso a caso. Sim, caso a caso, e se todas aquelas que estão propostas para encerrar, se faz sentido todas encerrarem ou não, não é? O fecho das escolas pode ser o início da desertificação do interior? Claro que sim. Evidentemente, muitas famílias deslocalizavam-se precisamente para poder dar boa educação aos filhos. Acha então que deve ser uma coisa a avaliar caso a caso, independentemente das escolas terem 5, 10, 15, 20 ou 30 alunos? Concordo, cuidadosamente. Muito obrigada, meus senhores. Foi um gosto tê-los neste Conselho Consultivo. Fica por aqui o Conselho Consultivo de terça-feira, dia 5 de julho.